Meus amados, eu vos saúdo na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou de volta para mais uma palavra de Deus para os nossos corações nesta oportunidade. Eu quero fazer uma rápida meditação no capítulo de número 2 do Evangelho de 1 Pedro, a partir do verso 4 em diante, capítulo 2, verso 4 de 1 de Pedro. Eu quero deixar uma palavra maravilhosa para os nossos corações. Quero falar um pouco de Jesus, que é o fundamento da igreja, que é o fundamento desse templo espiritual que é a igreja que está sendo construído por ele, através das boas novas do Evangelho que ele mandou anunciar. Quero que no descorrer desse vídeo, enquanto você me vê e me ouve, se você sentir no seu coração, eu te peço para você me dar um voto de confiança, dar o seu like, compartilhar esse vídeo para outras pessoas, compartilhar esse vídeo e fazer o seu comentário. Que Deus abençoe sua vida e vamos à palavra de Deus. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedro está fazendo aqui menção do próprio Cristo. Ele está apresentando o Cristo como pedra viva. E ele convida todos nós para chegarmos a ele, a Cristo, para nós se aproximarmos dele cada dia, cada momento, pela fé, pelos nossos atos, pelos nossos testemunhos e pela nossa vida. Porque quando somos convidados para chegarmos a ele, a Cristo, que é a pedra viva, a pedra angular, a pedra que foi colocada por cabeça de esquina, a pedra de ângulo. Ele nos convida para edificarmos a nossa vida nessa rocha, nessa pedra primícia, nessa pedra poderosa, gloriosa, angular, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que chegar cada vez mais para ele, pedra viva, que foi reprovada, na verdade, pelos homens da época. Jesus veio ao mundo para resgatar-nos, para nos trazer de volta ao Pai, através do seu Evangelho, através da sua presença gloriosa na terra. Ele nos convida, usando aqui o apóstolo Pedro, para nos convidar
a nos chegarmos cada vez mais para Ele, que é a pedra viva, reprovada na verdade pelos judeus, pelos homens da época, mas para com Deus, eleita e preciosa. Jesus, na verdade, é a pedra eleita e preciosa. Vós também, aqueles que aceitam Cristo como Salvador, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, Ele está englobado nesta palavra aqui, do versículo 5. Vós também como pedras vivas. Quem são essas pedras vivas? Todos aqueles que entregou sua vida a Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. E que está contribuindo para o crescimento do reino de Deus na terra, levando a palavra do Senhor para aqueles que precisam ouvir, que não negam a sua fé em Cristo Jesus, que não desiste por nada desta fé maravilhosa na pessoa bendita de Jesus, e que procura sempre permanecer firme, inabalável, com as suas bases em cima, alicerçada nesta pedra viva, nessa pedra primícia que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós, como pedra viva, somos edificados casa espiritual. Agora, aqui não se trata de casa literal, material. Aqui não é mais um templo feito de pedra, de barro, de cimento, de tijolos. Não. Aqui se trata agora de uma casa espiritual. Mas que casa é essa, pastor João? É o nosso corpo. Por isso que vai haver ressurreição. Só vai ressuscitar aqueles que edificaram as suas casas nessa rocha que é Cristo. Porque Cristo é a base de tudo. Como edificar essa casa em Cristo? Fazendo a sua vontade. Trabalhando para Ele com amor e com tremor, servindo a Ele de todo o coração e andando na sua presença e brilhando como luz nas trevas para irradiar a luz de Cristo que está em nós, na vida de muitas pessoas que estão em trevas, para que a luz que está em nós, que é o Espírito de Cristo, possa expulsar as trevas dos corações que estão em trevas, que precisam de ser libertos pelo poder dessa luz maravilhosa que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Quando abrimos a nossa boca para falar, nós estamos de alguma forma irradiando essa luz para aqueles que precisam dessa luz, dessa claridade, desse brilho maravilhoso que é o Espírito de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Espírito Santo. Então nós vemos que temos que ser pedras vivas, edificadas, casa espiritual, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Jesus é o nosso representante legal. Ele é que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz.
E é Ele que nos edifica através da sua palavra em casas espirituais, para que possamos já antecipadamente vivermos momentos de alegria, de paz, de segurança, de firmeza, com as nossas bases edificadas em Cristo, que é a pedra viva angular, que foi colocada por cabeça de esquina, unindo as duas casas de Israel, através do Evangelho de Cristo. Casa de Judá e casa de Israel, sendo unido através dessa edificação espiritual maravilhosa. E é tão lindo isso que, se alguém vier a dormir no Senhor, morrer fisicamente falando, se ele edificou a sua vida em Cristo, se ele firmou as suas bases em Cristo e trabalhou na edificação espiritual da sua vida, do seu corpo, esse corpo pode descer a campa fria, pode descer a sepultura, mas no dia do Senhor ele sairá para fora, porque Deus o chamará pelo nome, ele ressuscitará, não num corpo corruptível que foi sepultado, mas num corpo incorruptível, agora transformado, glorioso, igualmente o corpo de Cristo. E o nosso eu iremos habitar nesse corpo glorioso, igual Cristo habita no seu corpo glorioso ressurreto. Isso é uma profundidade espiritual gloriosa que merece todo o nosso respeito e todo o nosso apoio. Pelo que também na Escritura se afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, que está edificando outras pedras vivas, gloriosas, para que elas dê o prosseguimento, levando segurança, paz, amor, levando a palavra de Deus que transforma, para que as pessoas também sejam transformadas em pedras vivas, para a edificação do templo na sua totalidade. Não somente um templo individual do corpo transformado, ressurreto, de uma pessoa, simplesmente uma pessoa, mas de todo o conjunto, todo o corpo de Cristo, a igreja unificada, o Israel de Deus ressurreto, a casa de Judá e casa de Israel ressurreta, no grande dia do Senhor, serão ressuscitados, transformados, aqueles que estiverem vivos, e serão arrebatados, e subirão aos céus, e descerão depois junto com Cristo para o milênio, e reinarão com Cristo durante 1000 anos para as nações restantes. O reino de glória, o reino de paz, de amor e de harmonia. Mas para sermos, ou para cumprirmos isso na nossa vida, precisamos nos edificar em Cristo, claro. Cristo primício e nós
depois de Cristo. A vida de Cristo foi uma vida de sofrimento, de luta, de angústia, de perseguição, de tribulação. Nós também temos isso. O crente que só vive de boa, está faltando alguma coisa na vida dele. Porque crente que faz parte dos eleitos do Senhor não vive de mar de rosas. Espiritualmente, sim. Ele é feliz, ele vive na glória, ele sente a glória, ele sente o Espírito Santo nele. Ele sabe que ele está edificado na casa, na pedra angular que é Cristo, na pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, pelos judeus. Mas ele enfrenta os revés da vida, porque o mesmo diabo que perseguia Jesus diuturnamente, ele persegue os eleitos de Deus, mas nós não somos atingidos, porque nós temos uma esperança e sabemos em quem temos crido, e por isso não nos abalamos, nem nos desanimamos, e perseveremos firmes nessa rocha que é Cristo, sabendo que naquele dia não seremos envergonhados. E assim para vós os que credes, viu? Porque a pedra que foi colocada em Sião, a pedra viva, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa por Deus, quem nela crê não será confundido. Eu disse isso agora e repito, não seremos confundidos, não seremos derrotados. Nada deste mundo nos separa desse amor, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento, nem a falta de dinheiro. Nada pode nos separar desse amor. Porque nós sabemos que a nossa vitória não é aqui. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é ali. É lá. Naquele grande dia. Reinando com Cristo durante 1000 anos. No terceiro milênio da era da igreja. Que é o 7º milênio da era da humanidade. Iremos reinar com Ele durante 1000 anos no grande dia de Deus. O dia de paz, de amor, de harmonia e de gozo. E assim para vós o que credes, ele é essa pedra preciosa. Jesus é precioso para nós. Ele foi rejeitado pelos homens, mas nós o aceitamos para cumprir a profecia de Oséias e de alguns profetas, que ele seria chamado por um povo que não era povo e seria adorado por um povo que não era povo. E esse povo ia dizer, chamar por ele, e ele ia responder, eis-me aqui. Isso que aconteceu. Jesus veio e disse, eis-me aqui. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a cabeça da esquina. Você sabe o que é uma pedra de esquina? A pedra de esquina é uma pedra esculpida de uma forma de um esquadro. Ela é colocada, olha aqui na minha mão.
Olha aqui, ó. A minha mão. Tem um vão. Esse vão, a pedra vem e coloca aqui, ó, em cima, pegando as duas paredes e ligando as duas paredes. Quer dizer, unificação das duas casas de Israel. O Israel disperso, voltando. Os gentios unificados na casa de Judá, e serão um só povo, e ele será o nosso Deus, e nós seremos seus filhos para sempre. É uma pedra, ele é uma pedra maravilhosa para aqueles que crerem, pedra viva para aqueles que crerem, pedra angular para aqueles que crerem, pedra onde edificamos as nossas vidas espirituais cada dia com ele, mas também é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Irmão, é um perigo o crente que tropeça na palavra, que fica arrumando jeitinho para ser salvo sem se humilhar, que não conhece o valor da verdadeira palavra de Deus. Tem gente que tropeça na palavra arrumando jeito, facilitando o jeito, porque eles não trabalham para salvar almas, eles trabalham para eles, então eles arrumam todo tipo de jeito para segurar a pessoa nas suas ideologias, nos seus costumes, nos seus dogmas religiosos, e prende as pessoas longe de Deus, sem segurança e sem certeza de vida eterna e de salvação. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram destinados. Destinado aqui, eu não estou falando aqui de predestinação, não. Eu estou falando aqui de pessoas que rejeitaram Deus. O evangelho veio para todos. É tanto que Deus falou, enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura, não virá o fim. A todas as nações não virá o fim. Todos têm oportunidade de ouvir. Só que os homens sem livre-arbítrio, tem uns que aceitam, outros não querem, não acreditam. Ah, essa coisa de evangelho, isso é papo furado, isso é coisa ultrapassada, isso é coisa cafona, isso é coisa antiga. Tem gente que fala, eu já ouvi até dentro da minha família, pessoas falando isso, dos meus familiares. Mas desde quando eu nasci, o povo fala que Jesus vai voltar, e ele nunca volta. Por quê? Porque estava ouvindo um evangelho de arrebatamento secreto, eminente antes da tribulação, e nunca receberam uma explicação correta que o Senhor Jesus voltará sim, arrebatará a sua igreja, mas no final da tribulação. Se eles tivessem sido ensinados desde o princípio, há tempos atrás, porque o evangelho do princípio era o evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo, ele não existe arrebatamento secreto eminente. Mas no ano de 1800 e pouco foi criado isso aí, esse evangelho pré-tribulacionista, pregando o arrebatamento secreto antes da tribulação. E isso foi impetrado na cabeça das pessoas, e tem gente hoje que ouve isso aí fala, mas esse Jesus que vocês pregam aí nunca vem. Falaram tanto tempo que estava perto. Já teve pregadores por aí que adulteraram a palavra de Deus, pregaram para a vergonha deles, pregações, dizendo até a data
do arrebatamento da igreja. E na verdade, a igreja, ela vai ser arrebatada sim, mas no final da grande tribulação. Então nós vemos, mas vós sois a geração eleita. Está falando com você e comigo, conosco. Vós sois a geração eleita. Quem é a geração eleita, irmão? Está falando lá daquele Israel terreno, lá, só o Estado de Israel lá. Lá tem muitos cristãos sim, que são nação eleita. Mas nem todos que estão ali estão servindo a Deus. Nem todos. Não pense que todos os judeus lá em Jerusalém, todas as pessoas que estão lá, só porque estão lá na Terra Santa, eles são salvos? Todos vão alcançar? Não. Tem muitos que não vão alcançar, porque não querem. Jesus falou, eu vim trazendo milagres, maravilha, fazendo prodígios, enviado do meu Pai, e vocês não creram, mas vai vir outro em seu próprio nome. Quer dizer, Jesus veio em nome do Pai, de Jeová, enviado pelo Pai, e eles rejeitaram. Quem? Os judeus, os israelitas também rejeitaram. Mas ele falou, mas vai vir outro em seu próprio nome, vocês vão crer, que é o anticristo, o homem do pecado, o chifre pequeno. A besta da terra que tem 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como dragão, que vai se levantar agora na reta final, no período da grande tribulação. E ele disse, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, isso que eu estou fazendo aqui, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Venha comigo. Saia das trevas, do pecado, da mentira, da religiosidade, do engano das imagens de escultura, do engano das ladainhas, do engano da idolatria, de se prostrarem diante de imagem de escultura, se prostrar diante daquilo que possui, se prostrar diante do dinheiro, da fama e do poder. Venha comigo. Vire as costas para tudo isso e entregue a sua vida a Jesus. Venha fazer parte desse povo adquirido, para junto comigo anunciarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas, arrancou de lá do pecado para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Sabe por que eu estou pregando aqui? Porque eu quero que você alcance a misericórdia. Que misericórdia é essa, pastor João? É através do crer. É Cristo. É o amor de Deus na sua vida. É o direito de salvação. É fazer parte do povo adquirido de Deus. Mas você precisa crer. Você precisa abraçar Jesus. Você precisa abandonar a idolatria, o pecado, a mentira, o engano, a religiosidade falsa, mentirosa que está enganando as pessoas. Você precisa de Deus. Você tem que crer no Filho de Deus. Você tem alguma dúvida? Eu vou deixar o meu número. 65 92 66 1245. Ligue para mim. A gente conversa. Você precisa de Deus. Jesus te ama. Venha fazer parte conosco dessa geração santa, do povo adquirido, para reinarmos com Cristo durante 1000 anos. Que Deus abençoe seu coração. Se inscreva no canal, vai da Bíblia, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Que Deus te abençoe.